engessou as mensagens, mas mostrou a direção. E o Senhor ontem, na palavra, nos floriu nas atitudes, nos floriu na coragem de encarar os nossos Jordões. Hoje pela manhã, o Senhor nos floriu nas emoções, floriu de novo a essência de acreditar na promessa que foi liberada, floriu a flor do perdão e nos ensinou que a calúnia não vai nos parar. E agora, ao final da festa, Ele precisa florir mais uma coisa para que fique completa. E o que Ele quer florir nesta noite é o dom que há em ti. Você não poderia sair do congresso com todas as outras áreas floridas sem que o dom que há em ti seja despertado ainda nesta noite. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, meu filho, desperta o dom de Deus que há em ti. Quando Paulo vai dizer isso, ele me chama a atenção para um detalhe muito importante. Ele não diz desperta o dom que Deus quer lhe dar, Timóteo. Ele diz desperta o que Ele já lhe deu. Então nesta noite o Senhor vai trazer à tona o seu dom, ou vai então fazer você olhar para esse dom com mais valor. Porque no mundo em que estamos vivendo, estamos diante de situações da seguinte forma: o dom de pregar, o dom de cantar é dom, e os outros não são dons, missionária. Porque você fala para alguém fazer alguma coisa, e esse alguém lhe responde: eu não sei cantar e não sei pregar. E limita-se o dom de Deus a um microfone e um louvor. Se o dom de Deus estivesse apenas nisso, o que seria das outras áreas da nossa vida? Toda boa dádiva, Tiago vai escrever, e todo dom perfeito provém do céu. Então tudo que você sabe fazer com excelência é dom de Deus na sua vida. Seja dons espirituais, seja dons físicos, seja dons dentro da sua casa, seja a mãozinha lá para fazer a comida, porque existe pessoas que têm a dádiva do dom de cozinhar, e ele faz, e os irmãos que trabalharam neste evento têm esse dom, porque a comida estava maravilhosa. A cantora Raquel falou que a gente engordou, e olha que não é fácil engordar eu e ela, mas eu estou sentindo que a gente pegou umas gramas aqui. Então o dom, ele está além daquilo que a visualização humana trata como dom. Missionária, mas não estou entendendo, tu leu Gideão? Pois é, vamos mergulhar na história de Gideão para entender como é que Deus seleciona alguns dons. Quando eu olho para o livro de Juízes, o livro de Juízes para alguns teólogos é o livro dos fracassos de Israel. Como pregamos ontem sobre o livro de Josué, o livro da vitória de Israel e do momento ápice de Israel em obediência, em servidão a Deus e em triunfos sobre a terra. O livro de Juízes vem ao oposto para a ótica humana, o livro dos fracassos. Por quê? Porque o livro dos Juízes, ele faz assim: e descansou um juiz fulano de tal, a terra descansou por 40 anos e morreu o juiz. Aí o capítulo seguinte começa: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Israel pecava, e o Senhor permitiu a opressão pelos midianitas, e o Senhor vai trazendo, pelos amonitas, e o Senhor vai trazendo e vai oprimindo. Aí diz: Israel clamou, e o Senhor levantou um juiz. Então você vai ver que todos os juízes são levantados para salvar o povo de uma situação caótica que eles estavam vivendo, de miséria moral, espiritual e financeira. Quando eu olho para o livro dos Juízes, um dia lendo esse livro, eu confesso para os irmãos que eu falei para Deus a seguinte fala: falei, Deus, se eu fosse o Senhor, tinha fulminado Israel, porque me dava uma ira santa, sabe? Porque vem aquela guerra, Deus dá livramento, e Deus faz aquele alvoroço e chama Débora, e faz aquilo, aqui outro, aí de repente não pode o juiz morrer, Israel está lá. Aí
Aí quando eu falei para Deus, falei: Deus, se eu fosse o Senhor, tinha fulminado esse povo. Aí Deus falou para mim: eu não te fulminei ainda. Sabe aquela emoção do WhatsApp da gotinha aqui? Eu irritando, né, Senhor? Aí o Senhor falou assim: quantos livramentos eu já lhe dei? E toda vez que uma guerra bate na tua porta, você vem com a mesma oração: Deus, não me abandona, não me deixe. Aí eu falo: quantos perdão eu já te dei? Quantas vezes tu tropeçou no mesmo problema? Sabe o que eu vejo no livro dos Juízes? Um Deus que não desiste dos seus. Sabe o que Deus está falando para alguém que veio aqui nesse culto hoje dizendo: pode todo mundo desistir de você, eu não desisti de você ainda. Sabe aquela pessoa que você olha para ele e fala assim: não, presta não. O céu está dizendo: eu acredito nele. Na minha adolescência, entrando para a juventude, eu falei: quer saber, você servir Deus não. Isso porque na infância tinha um sonho de pregar. Meu pai, pastor. Aí me chamavam na região de a filha do pastor. Não era pelo nome, era a filha do pastor. Mas era só para chegar o meu pai e atingi-lo. Não era por mim. Aí eu falava assim: agora eu vou prestar. Agora eu vou, ia lá no meu pastor na roça, passava debaixo da cerquinha na igrejinha lá e falava assim: pastor, o senhor me coloca em comunhão? Aí o pastor: minha filha, claro, você quer? Eu vou colocar, minha filha, vai entrar lá na próxima reunião de obreiros, eu vou levar seu nome, filha, vai ser uma bênção, Deus vai te abençoar, menina. Eu falava: amém, pastor. Na semana seguinte chegava eu: pastor, não leva não, que eu não vou querer não. Aí eu falava: pastor, o senhor me faz um favor? Aí ele: o que, minha filha? O senhor fala para o meu pai que eu não vou entrar em comunhão. Aí ia meu pastor, que trabalhava na mesma roça que o meu pai, colhendo maracujá numa fileira, aí meu pai na outra. Eu: João, eu preciso conversar com o senhor. É que a sua filha, ela não vai conseguir, mas o senhor tenha calma. Aquele meu pastor lá do meio do mato, ele acreditou quando ninguém mais acreditava. Hoje, quando eu estou viajando na região de lá, ele ainda dirige uma congregação, não a mesma, mais uma lá. E quando eu estou passando lá, o telefone toca e ele fala assim: terça-feira na minha igreja. Eu não tenho como falar não para ele. Eu falo: pensando, mas pode ficar tranquilo que para o senhor eu não falo não. Então eu tenho por obrigação de estar lá todas as vezes que estou na região, ministrar em algum momento na igreja dele. Por quê? Porque ele não desistiu. Mas por que é que ele não desistiu, missionária? Porque o céu não tinha desistido. Sabe o que Deus está dizendo para alguma mãe que está aqui? Eu não desisti dos teus, e não te dou legalidade para desistir deles. O livro dos Juízes é Deus falando para mim e para você: eu posso até permitir a dor, eu permito a opressão, eu dou uma amassadinha porque eu amo e eu quero perto. Quando eu olho para cá, dentro da história de Gideão, em questão, um dos juízes que Deus levantou, eu vejo algumas estratégias e algumas lições que eu quero extrair para você e para mim nessa noite. Primeiro, o livro de Juízes, o capítulo de número 6, narra a história de Gideão. E eu não quero falar nesta noite sobre o cântaro, a buzina e tudo que você conhece, os 300, não. Eu quero falar sobre o contexto dessa história. Olha para o texto. Quando você olha para o texto, você vai ver que o versículo de número 6 do capítulo de número 6 começa explicando a estratégia do inimigo de Israel naquela época. Olha que interessante, o inimigo de Israel naquela época, na época de Gideão, não bateu de frente com Gideão e não foi para a guerra para matá-lo. Ele fazia o seguinte para com Israel: ele deixava Israel plantar, deixava Israel preparar a terra, deixava Israel plantar. E quando eles plantavam, que estava no ponto de colheita, eles vinham como gafanhotos e roubavam todo o alimento, todo o gado, todos os
os bois, todas as ovelhas, tudo que Israel tinha de alimento e sustento, eles tomavam. O que é que eu aprendo dentro desse texto? Que o inimigo, ele estava enfraquecendo a sua oposição. Porque o que é o alimento para o corpo? O alimento é o que mantém você vivo. O alimento é o que sustenta a sua força. Experimente, pelo menos eu. Se eu ficar muito tempo sem comer, eu já começo uma tremedeira. Não tem muita estrutura não. Então o alimento é o que me dá força. E agora o que o inimigo está fazendo? A gente não precisa guerrear contra esses aí não. Só tira o que dá força para eles. O que o inimigo está fazendo com a igreja na atualidade? Eu não preciso guerrear contra ela. É só eu tirar o que dá força para ela. O que tem roubado a sua força? Quais áreas o inimigo tem batido para tirar de você a força que você tinha? Tem gente que no início da chamada, ele parece que arranca e arrebenta e abre caminho, se for preciso, no meio do matagal. Com o peito aberto ele vai. Só que aí o inimigo começa a tirar a força dele, ele começa a ficar fraco. Israel estava empobrecendo. Olha o versículo de número 6. Assim Israel empobreceu muito. Por quê? Pela presença dos midianitas no meio deles. A presença do inimigo empobrece o crente. O meu território, eu não aceito o inimigo. E o território do inimigo, eu não entro nele. Se o território é seu, você expulsa. Se o território é do inimigo, você se retira. Me deixa explicar melhor para você. Se a casa é sua, você não deixa entrar para dentro quem vai falar mal dos outros. Mas se a casa é dos outros que fala mal de outras pessoas, você não entra. Porque isso enfraquece você. Você vai dizer: a minha mesa, ela é consagrada ao Senhor. A minha casa é consagrada ao Senhor. Hoje você vai chegar na tua casa, quando tu entrar no quarto dos teus filhos, vai dizer: este ambiente é consagrado ao Senhor. Esse travesseiro é consagrado ao Senhor. Coloca a mão sobre o teu leito e diz: o meu leito é consagrado ao Senhor. Coloca a mão sobre a tua cabeça e diz: a minha mente é consagrada ao Senhor. Os meus olhos, os meus ouvidos e a minha boca. Aleluia! A minha filha Ana Clara, hoje com 8 anos, desde quando descobri que estava grávida, eu falava para ela, e assim como falo para o Azaf, falei para o Azaf. Eu dizia para ela assim: filha, o Espírito Santo é seu melhor amigo. Passava a mão no ventre e dizia: o Espírito Santo, antes de saber se era menino ou menino, eu falava: o Espírito Santo é seu melhor amigo. Ela com 3 para 4 anos, às vezes entrava na casa de algumas pessoas e estava ligado ali a televisão ou alguma coisa passando aqueles desenhos famosos, que eu não falo o nome porque está filmando. Mas tinha ali muita coisa, muito conhecido em meio às crianças e todas as crianças assistindo. Aí minha filha estava assim na sala. Aí um dia aconteceu exatamente assim. Ela estava na sala quando ligou o desenho que começou. Ela começou a afastar, com a mãozinha no olho, foi peitando na parede. A irmã que estava na casa falou: missionária, a senhora não pode fazer isso com ela, tadinha. Olha como ela saiu, a senhora proíbe ela de assistir desenho. Eu olhei para ela e falei assim: eu não. Mas o amigo dela proíbe esse aí. Eu nunca precisei falar para ela: filha, isso não é de Deus, isso não glorifica a Deus. Quando ela batia o olho, quem morava aqui dentro falava: se retira, sai daí, não assiste, não vê. E essa menina não fica em ambientes que não glorificam o nome do Senhor.
Coloque no coração dos teus filhos a amizade com o Espírito Santo, e você não vai precisar se desgastar muito com a educação, porque o próprio Espírito Santo vai falar no ouvido e dizer: respeita, se comporta, se assente, se retira, fala, se cala, glorifica, adora. A presença dos midianitas não foi a guerra contra os midianitas. A presença dos midianitas empobreceu Israel. O inimigo às vezes nem está guerreando com armas visíveis, mas está presente dentro do nosso cotidiano diário e está nos enfraquecendo. Está presente nas nossas emoções, porque nós temos um temperamento forte. Eu tenho, e não nego. Mas o meu temperamento, ele está debaixo da autoridade do Espírito Santo. Tem dias que ele quer e eu respiro. Porque eu não vou deixar o inimigo tomar o território que Deus me consagrou e me deu. A minha mente, as minhas emoções, a minha atitude. Irmãs que aqui estão presentes, não seja a fúria dentro da sua casa, não seja o problema dentro da sua casa, seja a luz ali dentro, seja o brilho ali dentro. Quando o inimigo começar a falar no seu ouvido, você vai falar para ele: ei, diabo, já te vi, sai. Por quê? Porque ele é especialista em começar a mostrar defeito das pessoas. Olha ali, tá vendo o que o fulano tá fazendo de errado? Olha ali, olha ali. Aí você começa a não ver as qualidades da pessoa, dos filhos, do esposo, dos companheiros de trabalho, qualquer que seja a área que você esteja habitando naquele exato momento. A presença dos midianitas empobreceu Israel a tal ponto que eles não tinham mais o que comer. E como eles não tinham mais o que comer, eles não tinham exército preparado para a guerra. Porque sem comida o homem não fica de pé, o exército não fica de pé, sem o alimento não fica. Então os midianitas agora estavam tranquilos, dizendo assim: tá fraco, nem preciso guerrear, mas se plantar eu pego de novo. Se plantar eu roubo dele. Não deixe o inimigo, como eu disse nessa manhã, roubar de você o seu tempo com Deus, porque isso te enfraquece. Não deixe o inimigo roubar de você a sua alegria de sorrir e dizer bom dia, Espírito Santo, pela manhã, porque isso enfraquece você se ele roubar. Não deixe ele roubar a sua saúde, não deixe ele roubar suas emoções, não deixe ele roubar a vontade de vir para a igreja, de congregar. Estamos na era do desigrejado. Tá tudo bem, tem problema não vou na igreja não preciso ir. E o inimigo começa a roubar as forças. A brasa que sai do meio da brasa, o carvãozinho que é retirado do meio dos outros que estão em chama, fica aceso um pouquinho, mas apaga. Mas vem para o texto. O que acontece aqui, missionária? Me explique melhor. Quando Israel empobreceu, a Bíblia diz que Israel começou a clamar, o versículo de número 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel, eles começaram a clamar. Eles perceberam que eles precisavam de Deus ali. E quando eles começaram a clamar, entenda isso aqui. Quando eles começaram a clamar, Deus vai levantar um. Quantos? Me ajuda a pregar. Eu sei que você está cansado, é final de festa. Deus vai levantar? É isso que nós precisamos aprender. Deus não levanta batalhão. Deus levanta um. Para esse um treinar batalhão. Talvez você passou a vida inteira orando: Deus, levanta um batalhão para me ajudar, levanta um exército de mulheres ao meu lado, levanta um exército de pessoas que querem fazer. E Deus está dizendo assim: eu só vou levantar você, e você vai influenciar um exército, e você vai treinar um batalhão, e você vai levantar a sua casa. Às vezes a gente ora: Deus, levanta a minha família. Deus está dizendo: eu só vou levantar você no meio da sua família, e o teu comportamento levantará os demais. Aí Deus vai atrás de um por causa de um clamor de uma nação. Quem sabe você veio para cá nesta noite e você é a resposta de toda uma nação que clama. E você, quem sabe, está igual Gideão, escondido lá no lagar, malhando um trigo e dizendo: eu não sou ninguém, eu sou o menor da casa, eu não tenho nada. E Deus está dizendo: você é a resposta da oração de alguém.
Vem para o texto comigo. O anjo então vai procurar alguém. Mas Deus procura assim, irmão, ó. Não. Deus sabe quem ele vai atrás. Aí ele vê, chega lá, o Gideão está malhando o trigo. Lagar é lugar de malhar trigo? Não. Mas ele vai malhar trigo lá por quê? Para esconder dos midianitas. Aí ele está malhando o trigo escondido, o anjo chega. Fica debaixo ali do zimbro, dá uma olhadinha para ele, e o anjo está olhando, e ele está malhando. Eu vou imaginar, conjecturar sem ferir a escritura. Gideão estava nervoso. Ele deve estar batendo esse trigo assim, ó. Alguém já viu malhar o trigo? O arroz, para nós é mais comum. Naquela época, pá, batia na palha. Imagina o estresse e o nervoso que ele estava. Por que, missionário? Nos versículos seguintes você vê que ele estava nervoso. Aí ele está batendo, está nervoso, mas está batendo. Está irado, mas está fazendo. E o anjo está lá parado olhando. Imagine. O anjo está lá olhando ele nervosinho, hein? Mas está fazendo. Não quer fazer, mas está fazendo. Está irado, mas está fazendo. E o anjo está lá olhando. Eu não sei, mas talvez hoje o anjo do Senhor, com a tua resposta, viu você entrar, viu, falou, tá doendo, mas tá adorando. Não queria dar glória, mas levantou a mão quando mandou. Ficou de pé quando alguém chamou. Eu tô vendo. Olhe para o texto. O anjo vira para ele e diz assim no versículo de número 12: o Senhor é contigo, varão valoroso. Se eu fosse o Gideão, talvez eu dava uma girada de novo, né? Crente do manto, eita, Deus é comigo. Não. Sabe o que o Gideão responde para ele? Por que eu disse que ele estava irado? Olha o que ele responde no versículo de número 3. Senhor, se o Senhor é comigo, por que tudo isso me sobreveio? O homem estava nervoso. O anjo estava falando, o Senhor é contigo. Era uma palavra liberada. Ele vira, se Deus é comigo, por que tudo isso me sobreveio? Quem aqui pode julgar o Gideão? Que atire a primeira pedra. Aí ele diz assim, e onde é que está? Olha o versículo, ele continua dizendo, onde está o Deus das maravilhas que meu pai contou? Onde é que está as proezas da saída do Egito que os meus pais me falaram? Cadê o Deus? Já orou assim, cliente? Cadê o Senhor, Deus? Cadê as promessas? Gideão estava nervoso. Aí o que o anjo fala para ele? Se eu fosse aquele anjo, o anjo com letra maiúscula, então o próprio Cristo, se eu fosse, talvez eu responderia assim, tá nervoso, hein? Baixa o tom comigo. Mas o anjo responde assim, eu vou ler para você. Então o anjo do Senhor olhou para ele e disse, versículo 14, vai nessa tua força. Pela lógica o anjo tinha que repreender, mas o anjo diz, vai nessa tua força. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não ouve o que você fala. Ele ouve o que você faz. Por que, missionária? Porque o que não tinha em Israel? Comida. O povo estava morrendo e enfraquecendo por falta de comida. Gideão estava criando estratégias para salvar a comida. Gideão já estava fazendo o que era para ser feito, sem que o anjo descesse, impôsse as mãos e falasse, faz. Deus já foi buscar Gideão lá, malhando o trigo, porque estava vendo o que ele estava fazendo e dizendo, você já está salvando o povo, mesmo sem eu te mandar. Pode até falar que não quer, mas já está fazendo. Oh, aleluia! Você já viu aquele hino assim que canta? Irmão, não posso cantar que eu cabo com qualquer festa, mas tem um hino que fala, se te serve a minha vida, usa-me. E aí a igreja levanta e todo mundo fica, se te serve as minhas mãos, usa-me. E se te serve, e vai cantando, usa, eu quero ser usado. Tem um outro que fala, da maneira que te agrada, e todo mundo canta. Por que é que Deus não usa todo mundo? Por que, missionária? Me explique. Porque Deus não ouve o que você está falando com a boca.
Deus ouve o que você está fazendo com o corpo. Sabe aquele irmão que faz até campanha e fala assim: estou falando irmão, mas pode ser irmã, criança. Eu vou fazer uma campanha para Deus me usar, porque esse ano o pastor vai me ver. Ei, pastor Adilson, esse ano o senhor vai me dar um departamento. Aí começa a campanha, faz a campanha, ora tal, e faz tudo quanto é tipo de coisa. Levanta na madrugada, vem para a igreja, diz: usa-me Deus, eu estou aqui. Aí acaba o congresso. Aí ele vai sair. Aí ele olha para o chão, tem um copo de água, descartável de água, porque serviram uma água. Aí ele olha para o copo e fala assim: mas não tem nem diácono para pegar esses copos daqui do meio da igreja. Passa, o banco está meio fora do rumo, fala assim: você vê, tirou tudo da organização. Chega lá no estacionamento, tem um irmão tentando sair, ele dá uma olhada, ainda fala: ô, que irmão roda dura, ele não consegue nem tirar o carro, está me atrapalhando a sair. Aí chega em casa: Deus me usa. E o céu está ouvindo? Não. Mas tem gente que vem para cá e fala assim: Deus, que esse ano os pastor nem me veja. Senhor, eu quero fazer nada, quero ficar no meu cantinho, Senhor. Eu só quero te adorar, eu só quero te adorar. Aí termina o congresso, ele passa a ver o copo descartável. Ele fala: nossa, eu vou colocar no lixo, cadê? Aí o banco está fora do lugar, ele fala: meu Deus, eu preciso ajudar a colocar no lugar. Aí ele ajuda: irmão, pega daqui, irmão, vamos colocar. Aí coloca. Aí vai no carro, o outro não está dando conta de sair: irmão, para aí, que ele vira até manobrista. Mais para a direita, mais para a esquerda. Vira, irmão, vai com Deus, Deus abençoe sua semana. Aí a boca está falando: eu não quero, Deus. E o corpo está dizendo: eu já estou sendo usado. Deus não foi atrás de Gideão porque fez o mamãe mandou que a gente faz. Deus não foi atrás do Gideão porque era a única opção e não tinha mais ninguém, não. Deus foi atrás do Gideão porque já estava fazendo sem ninguém mandar fazer. Deus está dizendo: desperta o dom que há em ti e comece a fazer sem que ninguém tenha que mandar, mas comece a servir com excelência. Vem para o texto. Gideão, fala, o anjo vai nessa tua força. Eu estou vendo o que você está fazendo. Aí o Gideão vira para ele e fala assim: se o senhor que está falando comigo, Gideão já dá uma acalmada aqui. Se é prova que o senhor está falando comigo mesmo, me dá um sinal. E o sinal aqui não é o velo que é lá na frente do orvalho, essa coisa que nós já conhecemos dentro das ministrações, não. O sinal aqui é outro. E esse sinal me chamou muita atenção e Deus falou muito comigo. Não é errado pedir sinal, crente. Se você veio pedindo a Deus um sinal, não está errado pedir o sinal. O sinal, o errado é o motivo pelo qual nós pedimos o sinal. Como missionário, me explique melhor. Na maioria das vezes nós queremos um sinal, mas o sinal que nós queremos era para deleite próprio. Por exemplo, explico melhor: Senhor, se o Senhor está comigo, prospere a minha empresa, Pai. Para quê? Para prosperar você. Me lembro do início do ministério, pastores. Nós tínhamos uma bizinha 100 que caía corrente. Era tudo que a gente tinha. E a corrente não parava, por mais que a gente tentasse arrumar, andava um pouco. E no ministério lá na época, congregando e morando em Itapuranga, em volta tinha média de 60 e poucas congregações ligadas àquele campo. Quase todas, se não 80% delas na roça. E aí era missionária na época não. Kelly, vem pregar aqui, traz sua esposa para cantar. Aí eu olhava para ele e falava assim: de que a gente vai? Ele: de bis. Eu falava: Jesus. Aí eu falava: mas ela aguenta? Ele: aguenta. Irmão, a gente tinha que sair bem mais cedo, porque eu sabia que ia parar para arrumar corrente. E tinha lugares lá que o colchão de poeira, você já passou naquele lugar que dá aquela poeira tão, que vira um colchão assim? E naqueles dias parece que para provar nós mais, era o dia que a estrada estava mais movimentada. A poeira branca naquela região. E aí eu chegava como fantasminha nas igrejas, branquinho. Falava para ele: para mais longe, tem que arrumar esse cabelo. E banava e arrumava e tudo. Aí eu comecei uma campanha, falei: Deus, se o Senhor está nesse ministério, me dá um carro.
que o Senhor era um ministério meu e do meu esposo, nós queremos um carro. Saía para pregar na bis, chegava lá, Deus operava, a alma se rendia, pessoas estavam sendo curadas, vidas sendo batizadas, e eu voltava para casa. Prova que o Senhor está no meu ministério e me dá um carro. Para que é que eu queria o carro? Para provar mesmo Deus? Não, para o meu conforto. Aí um dia o Senhor ficou irado, e Ele me respondeu assim: se eu não tivesse no teu ministério, nem a paz do Senhor tu sabia dar naquele microfone. Se eu não estivesse contigo, tu não saberia falar a minha palavra. Se eu não estivesse contigo, não teria almas. Se eu não estivesse contigo, não teria batismo. Se eu não estivesse contigo, não teria cura. Olhe para o texto, o sinal que Gideão vai pedir. Gideão fala: me dá um sinal. Aí o anjo fala para ele: dou sim, o que você quer de sinal? Aí o Gideão diz: fica aqui, que eu vou preparar uma adoração, e eu só quero que você receba. Viu a diferença do sinal? Ele só queria que o anjo recebesse a adoração que ele ia preparar. E o texto diz que Gideão então corre para sua casa e prepara um bolo com uma efa de farinha. Farinha feita do quê? Do trigo. O que estava faltando em Israel? O trigo. Mas Gideão faz um bolo de uma efa de farinha, ainda mata um cordeirinho, um bezerro, e ainda faz a carne em caldo, e traz tudo o que é comida para o anjo. Gideão podia até estar com fome naquele dia, mas ele trouxe para o anjo uma adoração, a melhor que ele podia fazer. Eu não sei se você observou, mas desde o início desse culto está sendo falado sobre trazer adoração, e o resto será consequência da sua adoração. Gideão estava trazendo uma adoração e dizendo: se o Senhor está comigo, e se o Senhor que está falando comigo, receba a minha adoração. Se você quer um sinal de que Deus está com você, você vai pedir nessa noite: se o Senhor está comigo, renove as minhas línguas estranhas. Se o Senhor está comigo, me batiza de novo. Se o Senhor está comigo, me dê dons do Espírito Santo. Se o Senhor está comigo, me traz de volta a alegria da minha salvação. Se o Senhor está comigo, receba a minha adoração. Quando eu entendi, eu parei de pedir o sinal. Quando eu parei de pedir o sinal do carro, Deus mandou. Vem para o texto. Eu preciso chegar numa parte aqui para você entender sobre os dons. E Gideão vai dizer no 17: se tenho achado graça, dá-me um sinal. Foi o que eu disse para você. E quando ele chega para o anjo com a comida, o anjo diz: coloca na pedra. Gideão diz que ele coloca tudo na pedra. O texto diz que Gideão coloca tudo na pedra. E então o anjo toca, e como uma fumaça, tudo é consumido e recebido. Gideão naquela hora percebe que realmente era o Senhor que falava com ele, cai por terra e começa a desesperar e diz: eu vou morrer porque vi a face do meu Senhor. O Senhor diz para ele: calma, tu não morrerás. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Eu tenho contigo algo grande. A partir daí, Gideão sai de lá da presença do anjo do Senhor com uma promessa: tu és o libertador de Israel dessa vez. Gideão saiu de lá carregando uma palavra, mas saiu libertando? Não. Gideão saiu de lá com um sinal de que o anjo havia recebido a adoração, mas não saiu de lá brilhando como Moisés. Gideão saiu de lá carregando apenas uma promessa: tu serás o libertador. Talvez você vai voltar amanhã para a sua mesma vida, a sua mesma empresa, o seu mesmo cargo, a sua mesma rotina. E você não vai levar daqui uma tocha brilhando sobre a cabeça, e nem vai levar um mover extraordinário, como às vezes a gente quer, que chega em casa e a coisa vai pá. Mas você vai sair daqui carregando uma promessa.
Como eu disse pela manhã, você vai dizer para quem lhe perguntar: o que que você tem? Eu tenho uma palavra liberada, e eu sei que o meu Deus é fiel para cumprir. Mas quando eu olho para o texto, Gideão vai para casa. Aí a Bíblia diz que naquela mesma noite Deus fala para ele assim: Gideão, Senhor, sou libertador. Vamos imaginar o texto. Sim, eu sou o libertador. O que o Senhor precisa que eu faça por Israel? Eu preciso que você desça, pegue o boi do teu pai, a saber o segundo. Ou seja, estava selecionado, Deus sabia qual que o pai dele estava guardando. Pega o segundo boi, que é o melhor. Pega todo o bosque que Israel plantou para Baal, corta tudo. Derruba o altar que fizeram, edifica outro altar, pega o boi do seu pai, mata em cima desse outro altar e oferece a mim. Senhor, eu vou libertar Israel ou eu vou comprar guerra com ele? Porque a ordem agora é para guerrear com Israel. Porque se Israel fez tudo isso e ele destruísse tudo, o óbvio era que ele ia comprar a maior guerra. O caminho para se viver as promessas não faz sentido pela ótica humana. O caminho que Deus dá para você não é o caminho que você acha que faz sentido. Ontem falei, para crescer levou para o Egito. Aí quando Gideão faz isso, Deus dá para ele só uma ordem. Por que é que Deus está fazendo isso com Gideão? Porque Deus estava querendo afiar o dom que havia em Gideão. Qual dom? O dom da estratégia e não da guerra. Gideão não era guerreiro, Gideão era estrategista. É aqui que eu quero que você entenda. Davi foi o maior guerreiro de Israel, e a sua espada matou tanto que Deus não deixou que Davi nem construísse o templo, por causa de tanto sangue que Davi desceu ao chão. Só que Davi, com a sua espada, libertou Israel, protegeu, cuidou. Esse era o dom de Davi. Salomão não era homem de guerra, mas era administrador, e administrou o reino como ninguém, nem antes nem depois. E no reino de Salomão houve paz e prosperidade. Este era o dom de Salomão. Mas de Gideão, o dom era o dom de criar estratégias. Por que você diz isso, missionária? Porque primeiro Deus pegou ele criando uma estratégia para tirar o alimento da mão do inimigo. Deus já tinha visto o dom que nem Gideão tinha visto. Segundo, Deus dá para ele uma missão impossível. Ele sozinho no meio do povo dele desmanchar um bosque, cortar um bosque, desmanchar um altar, matar um boi e oferecer no meio de um povo que não deixaria. Deus deu para ele uma missão impossível. Sabe por que Deus deu para ele a missão impossível? Porque Deus sabia que ele criaria uma estratégia para realizar. Deus não disse para ele, faça assim. Deus diz, faça isso. Deus estava lapidando o dom que havia nele. E a Bíblia diz que então Gideão, imagine ele pensando assim, ó, derrubar o bosque, matar o boi, destruir aquele altar, fazer outro no meio desse povo, vai me matar a pedrada. Ah, mas Deus mandou fazer, mandou. Mas Deus não disse que hora. Eu faço de madrugada. Mas espera aí, eu levantar de madrugada, cortar o bosque, desmanchar isso, arrumar o outro, matar o boi, vai amanhecer o dia. Ah, mas Deus não disse sozinho. E a Bíblia diz que, no versículo de número 27, e Gideão chamou 10. Só 10. Porque se ele chamasse mais de 10 ia fazer barulho demais. Ele chamou 10 dos seus servos. E quando ele chamou os 10, 10 faz mais rápido que um. Os 10 começaram a cortar dali. Gideão prepara o altar daqui, outro vem daqui, outro está matando o boi dali. E os 10 rapidamente faz tudo, oferece holocausto. E a Bíblia diz que ao amanhecer, quando levantaram o povo, que viu aquele estrago, começou a dizer, quem fez? Quem fez? Chama! Porque eu acho que foi o Gideão. Mandaram tirar Gideão para fora e dizer, vamos matar ele. Falou para o pai dele e disse assim, nós vamos matar porque derrubou o altar de Baal. Aí o pai dele vira assim, uai,
Se ele derrubou o altar de Baal, que Baal o mate. O povo disse: muito bem, que Baal o mate. Agora eu penso, Baal, se Baal existisse mesmo, porque era um Deus criado por homens, mas se Baal existisse, ele ia falar: eu mato nada, isso, tô fora. Não mexo com quem é protegido pelo grande. Não toco em quem tem o sinal na testa que o grande deu. O que eu preciso chamar a tua atenção: as batalhas que Deus coloca na sua frente é só para lapidar o dom que já está em ti. Talvez você não percebeu, mas Deus não coloca na sua frente batalhas diferentes, é sempre as mesmas. Por quê? Porque em você há um dom diferenciado e você precisa desenvolvê-lo. Minha irmã, quando minha mãe faleceu, minha irmã ficou com 15 anos para 16. Minha mãe faleceu 3 dias depois do aniversário da minha irmã. Ela tinha feito 16. Então minha irmã entrou em uma depressão profunda. Crise do pânico, crise de ansiedade, tentativa de suicídio, obesidade. E essas guerras foram fazendo parte da vida dela. Eu levei ela para morar dentro da minha casa comigo. Meu esposo foi meu maior apoiador, de ajudando. Toda data comemorativa, minha irmã dava crises, morria, tinha que ser reanimada, literalmente reanimada com massagem cardíaca. Ela voltava. De repente a minha irmã, Deus começa a trabalhar na vida dela. Ela conhece um rapaz. Então ela fala: Kelly, quero casar com o menino. Eu falei: quem é o menino? Eu falei: não sei, conheci na rede social. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Nunca tinha visto o rapaz. Ela num estado, o rapaz no outro. Ela começa a orar pelo rapaz, começa a orar pelo rapaz. E aí quando ela tinha que orar pelo rapaz, que estava longe, ela não tinha muita notícia, ela não podia beber o remédio para dormir, que senão apagava. Aí nós descobrimos que o rapaz desapareceu. E nós descobrimos que ele havia desaparecido porque tinha recaído no crack de novo. Há 16 anos ele lutava contra o crack. Ficava 2 meses limpo e recaía. Quando fiquei sabendo dessa notícia, falei para ela: olha, desiste. Não tem como, nós não conhecemos, é de outro estado, o menino tá. Ela falou assim: eu vou orar por ele até o último dia da minha vida. E aí ela começou madrugadas e madrugadas de oração, oração, oração. Enquanto ela orava, não tinha tempo de tomar o remédio tarja preta. Enquanto ela orava, não tinha tempo de tomar os outros medicações. Enquanto ela orava, ela foi esquecendo e deixando de lado a medicação para se dedicar na cura e na salvação de alguém. O menino é levado para a clínica e nós recebemos a notícia através de um amigo muito distante. Foi internado, ficou 3 meses na clínica. 3 meses na clínica, ele sai da clínica. De repente estou eu na porta da minha casa. Quando eu abro a porta, está lá o rapaz, um palito humano, olhando para mim, com uma roupa gigante que tinha pegado emprestado de um colega da clínica. Cadê ela? Eu falei: Jesus. Ela chegou na porta, olhou para ele e ele falou assim: eu vim aqui lhe pedir em casamento. Eu falei: Senhor! Ele olhou para mim e falou: quero pedir a mão da sua irmã em casamento. Eu falei: não vai dar certo, tem que ligar e pedir meu pai. Eu sei, meu pai não vai deixar. Ligaram para o meu pai disse: casa minha filha, eu vou aí te abençoar. Falei: tá de brincadeira. Uma depressiva com um adicto, vai dar muito certo. Os dois se casaram em 3 meses. Alguém chegou para ela e falou para ela assim: olha, você sabe que ele vai cair, né? Você sabe que ele vai voltar para as drogas. Você sabe que no meio das pessoas que o cercam, existe gente que o odeia e vive debaixo de trabalho de feitiçaria e macumbaria para ele nunca prosperar. Ele nunca prosperou e não vai prosperar. Ela virou para aquela pessoa e falou para ele assim: vamos ver a partir de agora quem é mais poderoso, se o Deus que essa pessoa faz esse trabalho ou se o Deus que eu sirvo. O tempo começou a passar e ele começou a orar por ela, para que ela não tivesse que tomar medicação, não ficasse dopada e não desse crise de ansiedade nas datas comemorativas, como aniversário da minha mãe, Dia das Mães, Natal, virada do ano. Enquanto ele orava por ela, ela orava por ele. Enquanto os dois oravam um pelo outro, Deus começou a sustentar ele, a curar ela. O
tempo foi passando, compraram um carrinho. Alguém mandou dizer que o fulano mandou recado falando que em 30 dias o carro estaria na boca de fumo. 30 dias depois o carro virou uma caminhonete. Eles trocaram numa caminhonete. O fulano mandou falar que em menos de um ano essa caminhonete estaria na boca de fumo. Menos de um ano essa caminhonete virou um terreno. E eles começaram uma construção de uma casa. Aí o fulano começou a dizer: ei, tem como orar por mim? Cinco anos de casamento. O rapaz voltou para a faculdade, terminou a faculdade de Direito, pegou a carteira da OAB, realizou os projetos, estava construindo a casa. Dia 1º de janeiro de 2021, construindo a casa deles e sonhando. Ele foi ajudar o pedreiro porque ele estava tão sonhando com aquela casa. Ele disse: eu vou ajudar você aqui, quer trabalhar dia 1º? O pedreiro disse: não tem ninguém nessa cidade, eu trabalho com você. Os dois trabalhando, chuva demais. Ao final do trabalho ele foi desligar a bitoneira. Quando pegou na bitoneira, tomou um choque e morreu eletrocutado dentro da casa. Naquele dia eu falei: Senhor, vai começar tudo de novo. O Senhor falou: não, eu já treinei ela uma vez. Ela vai saber sair dessa. Deus não colocou aquela ordem para Gideão para brincar com Gideão. Foi para treinar ele para outra guerra. Hoje minha irmã é psicanalista clínica e tem o dom que eu não alcanço. Ela vai na sua alma, nas palestras sobre saúde física, emocional, financeira e espiritual. Hoje o que ela acessa, eu, pregadora, não acesso. Hoje as visitas que ela recebe, eu não recebo. Hoje as visitas que ela faz, eu não faço. Mas o território e o dom que Deus deu para ela é dela. Porém as guerras treinaram ela para isso. Gideão, faz isso, é impossível. Faz porque eu sei que você tem o dom de criar estratégias. As suas guerras estão treinando você para um dom especial. Não é para Deus olhar e ficar rindo de você. As tuas guerras estão treinando você para despertar o dom que há em ti. Eu nunca vi a minha irmã em tanto telefonema quanto foi na época do Covid. Por quê? Porque alguém perdia, alguém ligava para ela. E ela do meu lado, porque foi em 2021 um acidente. Ela do meu lado, chorando e aconselhando. Ela dizia: Deus vai te sustentar. Ela olhava para mim e falava assim: é porque Ele está me sustentando, né? Eu dizia: tá, você está de pé. Você está de pé. Aleluia. Olhe para o texto. Deus estava preparando Gideão para uma guerra com 300 homens. Gideão não tinha força de Sansão. Não dava para matar 300 com uma queixada. Gideão não tinha a habilidade de Davi. Não dava para matar os homens para poder ganhar o casamento com Mical. Gideão só tinha o dom da estratégia. E Deus disse para ele: Gideão, não quero 32 mil. Quero só 300. Mas eu não vejo no texto Deus falando para Gideão: levanta, pega assim, coloca assim, 100 dali, 100 daqui, 100 de outro. Deus só diz assim: pega os 300 que eu vou lhe dar a vitória. A estratégia, Gideão disse: peraí, Deus disse para fazer. Então chama 100, põe de cá, 100 põe dali, 100 põe de cá. Pega cântaros, pega buzina. Vamos cantar, vamos adorar, vamos criar. Aí Gideão cerca o arraial dos seus inimigos e diz: quando eu disser quebra, vocês quebram. A luz vai confundir, o grito vai assustar e a adoração vai trazer o céu.
Por que é que você acha que tem que vencer as suas guerras com a mesma arma que a irmã do seu lado venceu? Por que é que você acha que tem que desenvolver o dom de Deus que há em ti e vai florescer esse dom da mesma forma que a pregadora veio aqui e floresceu dela? Deus está dizendo: floresce o que há em ti no dom que eu já dei para você. Tem gente que tem o dom de sorrir. Eu estou fechando aqui. Você já viu aquela pessoa que você olha para ele o tempo todo, ele lhe dá um sorriso assim, pastor? E você imediatamente sorri de volta. É o dom. E essas pessoas, eu descobri uma coisa: nem na época da Covid, com a máscara tampando o rosto, elas pararam de sorrir. Elas sorriam com os olhos e você via. Existem outras pessoas que têm o dom do abraço. Ela te abraça e você sente como se o céu inteirinho tivesse te abraçado. E você fala: meu Deus, que abraço que curou minha alma. Existem pessoas que têm o dom da ornamentação. Não inventa pôr a mão outra pessoa, não é aquela pessoa, ela tem o dom. Existem outros que têm o dom da cozinha. Outros da música. Outros da palavra. Outros do louvor. Outros da edição de vídeo. Outros da portaria. Mas em todos os dons o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia, missionária. Então eu vou florescer o dom que Deus já me deu, vai. E você sabe, como é que eu descubro, missionária? Pergunte para você mesmo: o que eu tenho facilidade em fazer? Não é facilidade, é dom que Deus lhe deu. Comece a fazer. E pega o que Deus confiou em você e coloca aqui, ó, em função do reino. Se a ornamentação, decora. Se é o crochê, faz ali para as irmãs sortear e fazer e levantar um valor. Se é a comida, vai cozinhar e ajudar a vender a marmita. Qualquer que seja o teu dom, começa a colocar ele em função do reino e tu vai ver que o Senhor te fará prosperar. Mas eu quero encerrar com esta palavra aqui. Quando Gideão chama os 300, que eles fazem todo esse movimento que eu lhe contei, o povo começa a se matar entre eles, assustado e falando: exército, exército. E a Bíblia diz que então eles começam a fugir. E quando o exército começa a fugir desesperado, Gideão vai mandar convocar de volta os 31.700 que voltaram. Que isso, missionária? Onde está isso na Bíblia? Gideão, quando faz a primeira convocação, ele diz no versículo 35 do capítulo 6, ele diz assim: e enviou mensageiros à tribo de Manassés e ajuntou após ele, e chamou a tribo de Azer, de Jebulon, de Naftali, e saíram todos ao encontro. Essas tribos mandaram 32.000 juntos. Mas Deus começou a peneirar, mandou covarde voltar, voltou. Mandou beber a água, voltou mais um pouco, ficou 300. Só que depois que os 300 pegaram a empreitada, o exército começou a fugir. E o versículo de número 22 até o 23 do capítulo de número 7 diz assim: tocando pois os 300 a buzina, o Senhor tomou a espada um contra o outro. O exército começou a guerrear, e todo o arraial e o exército fugiu. Aí o versículo de número 23 começa assim: